Nós iniciamos, irmãos, nesta mensagem, uma série de exposições na Epístola de Paulo aos Romanos. E é certamente a parte mais conhecida do Novo Testamento, quando se fala a igreja e a vida dos crentes. A Epístola aos Romanos é uma epístola muito conhecida, foi muito difundida e tem sido muito usada por Deus para edificar sua igreja, edificar a vida de crentes que foram servos de Deus bastante relevantes na história da igreja. Para exemplificar isso, Agostinho de Hipona, ele teve a sua certeza de salvação obtida através da leitura, da meditação, do aprendizado, do ensino do Evangelho, que foi recebido por ele através da leitura, do estudo desta epístola. Também a figura, o personagem histórico, Martim Lutero, ele teve a sua conversão ao compreender a mensagem do Evangelho através dessa epístola. Ainda aí no capítulo 1, versículo 17, 16 e 17, foi o ponto onde o Espírito Santo usou para levar aquele homem que ansiava por entender sua vida diante de Deus e entender uma posição de salvo diante de Cristo. Ele chegou a isso através da Epístola de Paulo aos Romanos. A bandeira da Reforma Protestante, ela tremulou ali no século XVI, portando algumas doutrinas fundamentais da Escritura, e a primeira delas é a doutrina da justificação pela fé somente, que é uma doutrina profundamente trabalhada e ensinada aqui também na Epístola de Paulo aos Romanos. E ontem, quando fazia alguns apontamentos para essa mensagem, eu me recordei que essa epístola teve um impacto especial na minha própria vida. Quando fui convertido a Cristo, comecei a ler bastante a Escritura, ávido por entender e compreender o que ela dizia, e então eu fui visitar esta igreja, que na época era apenas uma pequena congregação da Igreja Batista de Honório Gurgel, ali na Lopes Franco, situada ali na Lopes Franco, no andar de baixo da casa ali da Dona Maria. Alguns de vocês vão lembrar disso, né, Rose? E eu cheguei bem no meio do estudo que estava sendo conduzido do capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Romanos. E eu comecei a aprender de maneira mais profunda o Evangelho que eu já conhecia. E acabei, então, permanecendo nessa igreja desde então. Mas o que tem de especial nessa epístola? Não é que você vai encontrar em Romanos um conteúdo totalmente diferente do que você vai encontrar nos profetas, em Isaías, em alguns salmos, na mensagem dos demais apóstolos, como Pedro, nos evangelhos que relatam a vida e os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Não existe algo diferente em termos doutrinários, não existe algo também no sentido assim, de místico, de mágico. Mas o que ocorre é que a epístola ela é com certeza a mais completa exposição apostólica do Evangelho de Deus. A partir aí do capítulo 1, versículo 16, até lá no capítulo 11, você vai encontrar basicamente uma exposição ponto a ponto, argumento a argumento, do que é aquilo que a gente chama de Evangelho. A mensagem de Deus para a humanidade pecadora, que precisa de reconciliação com Ele, que está sob juízo, sob condenação, mas que tem uma possibilidade, tem uma oferta de salvação em Cristo Jesus. E esse fato, esse modo especial da Epístola de Romanos, ele se deu por circunstâncias específicas na época da escrita. As epístolas de Paulo, por exemplo, nós vemos claramente quando nós as lemos que elas surgiram e foram escritas para atender demandas das igrejas locais às quais Paulo direcionou seus escritos. Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses, Coríntios. Paulo percebia demandas no contexto daquelas igrejas, daqueles crentes, e ele escreveu, então, as suas cartas orientando aquelas igrejas e os crentes sobre as demandas que existiam naquelas realidades ali. No entanto, Romanos foi uma epístola escrita e enviada à igreja cristã em Roma
sem haver uma demanda específica por parte daquela igreja. Não havia algo ocorrendo em Roma que realmente tenha motivado o apóstolo Paulo a escrever a epístola, dando orientações apostólicas àquela igreja. Na verdade, quando nós lemos a epístola, nós percebemos que o que motivou a escrita dessa epístola estava no próprio apóstolo e não na igreja em si. Paulo, ele projetava expandir a sua ação missionária para aquilo que a gente chama hoje de Península Ibérica, né? A região da Espanha e Portugal, que na época, no Império Romano, era conhecido apenas como a Espanha. E Paulo, então, tinha em seus planos, isso está expresso de forma muito clara aí no capítulo 15 de Romanos, versículo 22 ou 24, ele tinha em seus planos a seguinte ideia: Roma como parte do caminho para alcançar essas regiões e levar a mensagem de Cristo às pessoas que estavam a estas regiões. E ele via a igreja de Roma como uma possível base de apoio missionário. Assim como a igreja de Antioquia, na Síria, serviu de base e apoio para suas primeiras viagens missionárias, primeiro com Barnabé, depois com Silas, depois a sua terceira viagem missionária, nós vemos que Paulo via que a igreja de Roma poderia auxiliá-lo dessa maneira, recomendá-lo naquela viagem que ia para o ocidente, as terras ao ocidente ali do Mediterrâneo e da região da Itália. Então Paulo escreve essa epístola se apresentando à igreja, apresentando sua pessoa, principalmente a sua mensagem, o seu ministério, que certamente seria importante para que aquela igreja o acolhesse e pudesse também cooperar com ele em levar aquela mensagem adiante. Então Paulo vai usar essa epístola para falar brevemente de si, mas principalmente falar àqueles irmãos sobre o que ele pregava, o evangelho que ele anunciava, o evangelho que ele levaria às pessoas ali da região da Espanha. Então, nós encontramos nessa epístola um detalhamento da mensagem do evangelho de Cristo, como a gente não encontra em nenhuma outra epístola no Novo Testamento. Então, vamos ler aí os versículos 1 ao 7, nós vamos meditar nessa manhã em parte desse texto apenas. A palavra de Deus diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Quando eu leio essas palavras, que são aqui a introdução da epístola, a parte de saudação da epístola, eu percebo claramente, irmãos, que a Bíblia não é um livro que faz parte da cultura de um povo, da cultura religiosa, de um movimento que impactou a sociedade humana. Algumas pessoas têm tomado a Bíblia como um livro assim, um livro que tem o seu lugar, tem o seu valor na história da humanidade, porque ele retrata costumes de uma época, a história de um povo, retrata a ética moral de um povo de determinada época, como que aquilo afetou a sociedade. Mas a Bíblia é muito mais que isso. A Bíblia é um livro que possui uma mensagem espiritual que desafia as pessoas quanto às suas crenças. Claramente, nós lemos aqui no texto, Paulo dirigindo-se a essa igreja, e ele vai fazer uma apresentação de si a partir de marcos e balizas que estão alinhadas a questões espirituais, a verdades espirituais.
A Bíblia, portanto, ela é honestamente lida quando nós observamos o seu ensino sobre verdades espirituais. E eu digo isso porque algumas pessoas, então, têm considerado, assim, ler a Bíblia apenas nessas partes, por exemplo, no que se refere à ética. Como é que foi a ética do povo de Israel? Como é que foi a ética dos cristãos lá no início? Vamos ler na Bíblia e vamos ver o que essas pessoas estabeleciam lá sobre o que era certo fazer, o que era certo viver e o que não era. A Bíblia é muito mais que isso. Nós não podemos ler a Bíblia e não fazemos uma leitura honesta das Escrituras se nós ficarmos indiferentes à mensagem espiritual e às verdades espirituais que a Escritura Sagrada traz. Se nós lermos as Escrituras observando apenas assim o exemplo prático delas, eu quero tirar aqui o exemplo, o que tem de bom? E fizermos isso tomando esse pressuposto assim de um materialismo que envolve as relações humanas, a construção da sociedade, que poderia ser útil para orientar algumas posturas em determinados momentos, mas assim, apenas pragmático e utilitário. Isso é uma maneira, uma abordagem desonesta das Escrituras Sagradas. Você não consegue fazer uma boa leitura e adequada leitura da palavra de Deus se você agir assim, porque a Bíblia evoca as questões espirituais, irmãos, e ela nos desafia a crer e a receber a sua mensagem como verdade espiritual. Deixa eu mostrar isso para vocês nesses primeiros versículos aí. Paulo está iniciando seu contato aqui com essa igreja através dessa carta. E ele apresenta a si mesmo em termos espirituais, estritamente espirituais. Não há nenhuma referência a Paulo que o situa dentro de um plano meramente material e social e econômico. Não há. Os versículos 1 ao 7, aí, eles cumprem o padrão de epístolas dali do primeiro século, né? O padrão epistolar helênico, que era comum na época, onde uma pessoa dirigia uma carta a alguém, ele abria a sua epístola falando quem estava escrevendo, para quem estava escrevendo, né, o destinatário, e trazendo a saudação. Nós encontramos isso nos 7 versículos. Versículo 1, Paulo. Versículo 2, 3 e 4, ele continua se apresentando. Versículo 6, ele fala que está escrevendo para os cristãos em Roma. E ele termina ao final do versículo 7 com a saudação. É o padrão epistolar comum. No entanto, nessas 3 etapas aqui que Paulo realiza ao escrever a epístola, ele parte somente, estritamente, de pressupostos espirituais que estão relacionados à sua vida, à sua pessoa, e que devem ser comuns aos crentes, devem ser compartilhados ali também pelos seus destinatários. Observe comigo, então, esse texto aqui é um texto muito precioso, porque, além disso, ele prova também alguns pressupostos teológicos importantes. Olhe comigo o versículo 1. Ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Nessa apresentação aqui há palavras e informações sobre a pessoa de Paulo, que dão contorno à sua vida e que servem então para apresentá-lo, para fazê-lo conhecido àqueles cristãos, mas eles estão baseados em questões estritamente espirituais. Paulo não está pensando aqui em vida econômica, em profissionalismo, não está pensando em construção social, nem familiar. Ele apresenta-se dentro de uma perspectiva estritamente espiritual, conformando a sua vida, ou dando contornos à sua vida, mediante verdades espirituais que ele traz aqui. Ele fala que ele é servo de Jesus Cristo, que ele é chamado para ser apóstolo, que ele é separado para o Evangelho de Deus. Deixe-me explicar essas 3 informações e o que elas comunicam sobre Paulo. Servo, a
palavra servo aqui se refere à condição daquele que tem a sua vida à disposição de outro. A palavra servo aqui poderia ser adequadamente traduzida por escravo, no grego doulos, o escravo, o servo, aquele que serve a outrem. Paulo está evocando também aqui, quando ele usa essa palavra, um alinhamento da sua pessoa com outros nomes conhecidos pela Igreja de Cristo como servos do Senhor do passado, os crentes. Tanto os judeus cristãos como os gentios cristãos, eles liam as Escrituras, tinham acesso ali à vida e ao testemunho de servos fiéis a Deus, como Abraão, como Moisés, como Davi, homens que conheceram a Deus verdadeiramente e serviram, viveram as suas vidas segundo a vontade de Deus, se sujeitando àquilo que Deus lhe dizia. Abraão, vai para sua terra, sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. O que ele fez como servo? Sim, Senhor, eu abandono toda a minha vida aqui, deixo meus familiares e vou fazer o que você está me dizendo. Moisés, você vai ao Egito, vou te usar para libertar o povo de Israel. Ah, Senhor, mas eu não sou capaz. Vai, porque eu serei com você, eu darei a palavra na sua boca, você vai fazer sinais, as pessoas crerão em você, e o sinal de que eu estou contigo será que este povo me adorará aqui, nesse monte. E Moisés, então, sim, Senhor, eu vou. Serviu, entregou sua vida para fazer a vontade de Deus. Deus enviou Samuel à casa de Davi, passou-se todos os irmãos na frente de Davi, e o Senhor disse a Samuel: olha, não é nenhum desses que eu escolho para ser rei em Israel. E aí Samuel diz: não tem um outro? E o pai Jessé disse: tem um, né? Um mais jovem, está no campo, cuidando de ovelhas. E Samuel diz: manda trazê-lo. E quando Davi se apresenta, o Senhor diz a Samuel: é este que eu escolhi para me servir. Samuel unge, e Davi então passa a dedicar-se a servir fielmente, estritamente ao Senhor, esperando o momento onde ele se tornaria rei, um servo. E Paulo, então, aqui ele se apresenta nesse sentido, ele é servo de Cristo, no sentido de que ele tem sua vida dedicada totalmente a Cristo, a fazer a vontade de Cristo, a servir a Jesus Cristo. É assim que ele se apresenta. Ele se apresenta como apóstolo. Ele diz aí no texto, chamado para ser apóstolo. A palavra apóstolo refere-se ao ofício dado por Jesus Cristo para alguns homens que receberam a autoridade de Jesus Cristo para falar por ele, para ensinar, para transmitir as verdades, as doutrinas de Jesus Cristo. E Paulo vê a si próprio com muita clareza como apóstolo. Ele basicamente se apresenta assim em todas as suas epístolas. Ele defende o seu apostolado quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios. E ele apresenta-se então à igreja como apóstolo, ou seja, alguém que estava investido da autoridade de Cristo para orientar e fundamentar a igreja nas questões espirituais. É isso que um apóstolo fazia. Ele fornecia as doutrinas fundamentais do Evangelho pelas quais a vida cristã e a igreja cristã deveria ser edificadas. Então Paulo, ele entende claramente que ele foi chamado para isso, para ser um apóstolo de Cristo. Ele se apresenta dessa maneira. E ele também diz que ele foi separado para o Evangelho de Deus, o final do versículo 1. E essa palavra separado aqui se refere à consagração. A ideia de consagração, de ter sido posto à parte e dedicado exclusivamente para algo. E essa é uma coisa aqui muito própria, muito única. O apóstolo Paulo foi separado para o Evangelho de uma maneira sem igual. Sem igual. Ele tinha consciência disso. E o que ele está comunicando à igreja é o seguinte: olha, Deus me separou para me dedicar a minha vida plena e totalmente para o Evangelho. E é por isso que você vê na vida desse homem, ao ler nas Escrituras e observá-lo, o testemunho de vida, você vê uma dedicação sem igual. Paulo entendia isso claramente.
todo o seu viver consistia, de algum modo, servir ao Evangelho e promover o Evangelho de Cristo. Até que Paulo, quando fazia tendas, ele fazia tendas para poder manter-se na pregação do Evangelho em lugares onde pessoas ainda não criam em Jesus Cristo, e ele não teria apoio. Até isso. Ele não tinha família, ele não tinha filhos, ele dedicava-se totalmente ao Evangelho de Cristo, ele vivia o Evangelho, ele respirava o Evangelho, ele havia sido separado para isso, dedicado, consagrado totalmente para o Evangelho. Agora você percebeu que Paulo se apresenta em termos de relacionamento com Deus, missão diante de Deus e a dedicação que ele deve e entende a obra de Deus. Paulo não fala de si em termos sociais. Eu sou Paulo lá de Israel, da tribo de Benjamim. Ele não se apresenta como nós mineiros, né, nos apresentamos ou perguntamos, né, filho de quem? Paulo, filho do fulano, né, da fulana, da Ruth. Não. Ele apresenta-se dentro de um escopo estritamente espiritual. Olha, eu sou um servo de Cristo. É isso a minha vida. Esse é o meu relacionamento com Jesus. Ele é Senhor e eu um servo. Ele manda como Senhor que é, e eu obedeço e faço a sua vontade. Ele se apresenta como apóstolo. Eu tenho uma missão. Jesus foi até mim no caminho de Damasco e me comissionou para ser apóstolo dos gentios, para representá-lo diante dos gentios, para falar na autoridade dele, principalmente entre os gentios. Sua missão e a sua dedicação, separado para o Evangelho de Deus. Isso é minha vida. Desde que eu conheci Cristo, minha vida é dedicar-se ao Evangelho. É promover o Evangelho, é pregar o Evangelho, é confrontar os erros espirituais, as crenças falsas, as doutrinas erradas, avisar das heresias, levar as pessoas a conhecer Deus verdadeiramente, totalmente, levar as pessoas a conhecer a salvação em Cristo, a reconciliação em Cristo. Essa é a sua dedicação. Mas ele vai falar de si mais aqui, ligando também a sua pessoa à realidade do Evangelho. Observe comigo, versículo 2, 3 e 4. No final do versículo 1, ele diz separado para o Evangelho de Deus. Aí versículo 2, 3 e 4, ele fala desse Evangelho. Ele diz assim, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele foi separado para esse Evangelho, para essa mensagem, que tem um conteúdo muito claro, muito estabelecido e que está repleto de verdades espirituais, que está fundamentado em realidades espirituais. Observe, ele fala aqui do Evangelho de Deus, no final do versículo 1. Essa palavra evangelho significa boa notícia, e nas Escrituras ela se refere à mensagem de Deus a respeito dos homens, do pecado dos homens, da possibilidade de salvação, de reconciliação com Deus. O apóstolo Paulo tem consciência, então, de que a sua mensagem é a própria mensagem de Deus aos homens. Ele foi separado para se dedicar ao Evangelho, que é a mensagem que Deus anuncia aos homens. Ele tem essa consciência, não parte, portanto, a sua mensagem, a sua pregação, do seu coração. O que Paulo escreve aqui aos Romanos e nas outras epístolas não é assim
um sistema religioso que ele próprio criou. Paulo diz, é a mensagem de Deus. Eu fui separado para o evangelho de Deus. A mensagem que Deus quer que seja proclamada aos homens, anunciada aos homens. E é importante a gente ressaltar isso aqui, irmãos, como um alerta, porque nos nossos dias, dentro do campo de estudos acadêmicos da religião, surgiram muitos estudiosos espalhando uma ideia de uma separação e individualização da mensagem e do ensino dos apóstolos. Dizem assim, olha, o evangelho de Paulo, o evangelho de Pedro, o evangelho de Mateus, como se fossem mensagens distintas, de conteúdo diferente. A teologia de Paulo, a teologia de Pedro, a teologia de Tiago, como se fosse um conjunto de verdades espirituais que não combinassem, que não se harmonizassem. Quando pessoas se expressam assim e buscam apontar diferenças nas mensagens e na crença dos autores bíblicos, eles estão violando a própria Escritura, que declara abertamente que a mensagem é única. A Escritura declara abertamente que a mensagem é única. Textos que falam sobre a Bíblia, inspirada, palavra de Deus, dada a todos os profetas de Deus. Uma mensagem única. E Paulo, nesse texto, ele está dando testemunho disso, ele diz assim, existe um evangelho, que é o evangelho de Deus, e eu fui separado para servir a essa causa, promover essa causa no mundo. Então é possível, quando nós lemos a Bíblia, perceber nos escritos dos autores bíblicos, irmãos, algumas ênfases diferentes, muitas vezes até ligadas às próprias circunstâncias em que os textos foram escritos, atendendo a demandas. Então há ênfases diferentes, mas a mensagem é única. A mensagem de Deus ao mundo diz respeito ao pecado do homem e à sua condição sob o juízo de Deus por causa dos seus pecados. A sua condição de alienação, de inimizade de Deus. A mensagem traz Cristo, anuncia Cristo, o Messias. A mensagem fala então de graça, de salvação por graça. Deus salva pecadores que estão sob a sua ira, que merecem o seu juízo, de graça. Salvação por fé somente. Precisamos então crer em Cristo, o Filho de Deus, morto na cruz do Calvário pelo nosso pecado, para a nossa salvação. Vida eterna, nele temos reconciliação com Deus. Nele somos reconciliados, nele temos esperança de vida eterna. Essa é a mensagem que você vai encontrar em toda a Escritura Sagrada. A mensagem de Deus, o Evangelho de Deus. E aí Paulo demonstra isso fazendo um link da sua mensagem que ele prega, que é de Deus, com a mensagem dos profetas. Olha o versículo de número 2, ele fala assim, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras. Aqui o apóstolo testemunha para nós a existência de um vínculo contínuo entre a mensagem dos profetas, que nós lemos no Antigo Testamento, e a mensagem que Paulo pregava e que os apóstolos pregavam, que está no Novo Testamento. E ele testemunha também um vínculo de ministério aqui, o ministério dos profetas do Antigo Testamento com o ministério dos apóstolos. São homens que proclamam o mesmo evangelho de Deus, a mesma mensagem. Os profetas nas Escrituras Sagradas, quando eles anunciavam as verdades ali para o povo de Israel, eles não estavam anunciando em termos de crença, de doutrina fundamental, do conhecimento de Deus, da necessidade do ser humano e do que o homem pode fazer para ser salvo ou deve fazer para ser salvo. O que Deus realizaria em Cristo, no Messias para a salvação. Tudo isso é semelhante. É a mensagem de Deus, é o Evangelho de Deus.
Então isso ensina para nós, irmãos, essas palavras de Paulo, que não existe uma quebra no conteúdo da mensagem e da fé, do regime relacionado à salvação que foi administrado por Deus através da pregação dos profetas e através, posteriormente, da pregação dos apóstolos. Não existe diferença, não existe uma quebra. Não existe uma mudança no padrão de fé. O que era exigido crer pela pregação dos profetas é o mesmo que é exigido crer e necessário para a salvação, de acordo com a proclamação dos apóstolos, que está no Novo Testamento. É o mesmo evangelho. A boa notícia de Deus para a salvação de pecadores que precisam e carecem de reconciliação. É a mesma notícia, a mesma mensagem. Vamos olhar então aqui o conteúdo. Olha o versículo de número 3. Com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Qual que é o conteúdo dessa mensagem, o Evangelho de Deus? Tanto dos apóstolos, como Paulo, quanto dos profetas do Antigo Testamento. Jesus Cristo. Esse é o conteúdo. Observe aí, com respeito a seu filho, início do versículo 3. Final do versículo 4, Jesus Cristo nosso Senhor. A mensagem, o Evangelho, diz respeito ao Filho de Deus, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Como que isso se dá nas Escrituras, então? Seja no ministério dos apóstolos, seja no ministério dos profetas. Quando a gente lê o Antigo Testamento, irmãos, nós vemos os profetas proclamando e anunciando o Messias que viria, o Salvador que viria. Por quê? Porque os homens estão sob o juízo de Deus. Por quê? Por causa dos seus pecados. Isso é ilustrado, por exemplo, na ordem para fazer os sacrifícios no período do Antigo Testamento, onde a pessoa devia apresentar um cordeiro sem mancha, sem mácula, de 1 ano, impor as mãos sobre aquele animal, simbolizando a transferência dos seus pecados, da sua culpa, a imputação da sua culpa àquela vítima inocente que assumiria o seu lugar, que receberia a justiça, o castigo em seu lugar, a morte em seu lugar. Os profetas anunciaram isso, anunciaram então que Deus enviaria um Messias, um cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, viria. Isso foi proclamado. Os profetas anunciaram então sua vinda ao mundo e sua obra. Ele pregaria a mensagem de salvação. Ele morreria como oferta pelos pecados. Os profetas anunciaram isso. Isaías traz isso, proclama e prega isso com muita clareza. E os profetas anunciaram também o seu reino, a sua obra, uma vez confirmada, o que ele conquistaria, a inauguração do seu reino, a edificação de um povo para si. A mensagem do Evangelho. Os apóstolos vieram e eles pregam a mesma coisa. Mesma coisa. Deus enviou o seu Filho por causa dos pecados do ser humano. O homem é pecador. Aqueles sacrifícios, eles não realizavam purificação de pecados, mas apontavam para o sacrifício que o Cordeiro de Deus enviado no mundo veio e fez, ofertando a si na cruz do Calvário para a expiação dos pecados. Jesus é o nosso Salvador. Ele fez a obra de expiação completa. Ele pagou por todos os pecados, sendo homem sem defeito, sem culpa, como uma vítima inocente. Ele voluntariamente assumiu o nosso lugar, o nosso pecado, no juízo de Deus e morreu por nós. Ele ressuscitou dentre os mortos e reina. Iniciou o seu reino, que está sendo anunciado em todo o mundo. E está edificando um povo para si, em todo o mundo, que o acompanhará para todo sempre na eternidade. É a mesma mensagem.
E é isso que Paulo está aqui apresentando. Agora, vamos olhar então para as verdades espirituais que são aqui declaradas, e há 4 delas aqui fundamentais que eu quero chamar a atenção aos irmãos. Nesses versículos 3 e 4, Paulo declara que Deus tem um filho. Paulo declara que o Filho de Deus, que é Jesus, se tornou homem, descendente de Davi. Paulo declara que o Espírito Santo testificou e confirmou Jesus como Filho de Deus. E Paulo declara a ressurreição de Jesus dentre os mortos como fato histórico. São 4 verdades espirituais fundamentais ligadas ao Evangelho. Vamos notá-las aqui. A primeira delas, Deus tem um filho, que é Jesus. Observe, versículo de número 2 diz assim: o qual foi por Deus, outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho. Deus tem um filho. Quem que é o Filho de Deus? Final do versículo 4, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso é verdade espiritual fundamental do Evangelho. Não tem como uma pessoa conhecer a Deus verdadeiramente se ela não crer que Deus é Pai. Ele tem um filho. O Filho de Deus é Jesus Cristo, que compartilha com o Pai a eternidade. Observe aqui que, na ordem, como Paulo colocou, ele fala e anuncia a existência de Jesus Cristo antes de anunciar a sua encarnação. O texto diz: o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Jesus existia com o Pai na eternidade. Ele compartilha, portanto, a eternidade com Deus Pai. E não somente isso, mas todos os atributos da divindade, sendo Deus como é. Por isso, Jesus, quando estava aqui nesse mundo, ele ensinou coisas assim muito chocantes, que fizeram com que os judeus o tomassem como alguém que blasfemava. E se não fosse verdade, de fato seria blasfêmia. Jesus disse assim: quem vê a mim, vê o Pai. Como assim? Porque ele é tão Deus quanto o Pai. Ele é o Filho eterno de Deus. Ele compartilha a mesma natureza. Ele já existia antes da encarnação. Deus tem um filho eterno, que é Jesus. Por isso o autor aos Hebreus declara lá no capítulo 1, que Jesus é a expressão exata do ser do Pai. Isso é a mensagem do Evangelho. Deus é o Pai e o Filho, eternos, sendo o Filho tão Deus quanto o Pai é. A expressão exata do ser, ou seja, ele compartilha a mesma natureza, embora seja uma pessoa distinta, mas é a mesma natureza. E essa verdade espiritual está aqui declarada e atrelada ao Evangelho. Não existe Evangelho se houver rejeição do ensino da Escritura, dessa verdade espiritual de que Deus é Pai. Ele tem um Filho eterno, que é Jesus Cristo. Isso é base no Evangelho. A outra verdade espiritual que Paulo declara aí é que o Filho de Deus, Jesus, tornou-se homem, descendente de Davi. Observe aí o versículo número 3, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Essa é uma frase profundamente teológica também. E eu destaco aqui as palavras segundo a carne, o verbo veio e a frase descendência de Davi. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que Jesus é homem. Segundo a carne significa que Jesus possui natureza humana. Segundo a carne, a parte humana de Cristo.
Jesus assumiu natureza humana, por isso ele diz, veio, segundo a carne, veio. Ele não tinha essa natureza, ele não era humano, ele era apenas o verbo divino, mas ele assumiu uma natureza humana. Segundo a carne, ele veio, e ele veio como? A natureza humana dele veio como? O texto diz, da descendência de Davi. Jesus nasceu de Maria, geração de Maria. Lucas, a Bíblia nos diz, mensagem do anjo Gabriel a Maria, o Espírito de Deus te envolverá com a sua sombra, e você, Maria, gerará uma criança, e o ente santo que há de nascer de ti será conhecido como Filho do Altíssimo, Filho de Deus. Jesus assume natureza humana. O Filho eterno de Deus vem a esse mundo como um homem, como um ser humano da descendência de Davi. Sua origem humana, portanto, liga a promessa feita pelos profetas. Davi anunciou que recebeu de Deus essa promessa que Deus daria a ele um descendente do qual o trono nunca se apartaria, que reinaria para sempre sobre o seu povo. Esse é Jesus Cristo. É o Filho de Deus que veio e assume natureza humana, se torna um ser humano como eu, como você. E vai reinar e reina agora para sempre sobre o seu povo. Então Jesus é ser humano, é homem. E ele ressuscitou dos mortos. Terceira verdade espiritual aqui. Versículo de número 4 diz assim, foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. O Evangelho carrega consigo também, irmãos, esse elemento histórico, mas profundamente importante espiritualmente, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Esse é um fato histórico que não pode ser depreciado, que não pode ser negado, que não pode ser escondido quando se prega ou se recebe o Evangelho de Deus que está na Escritura. Existem algumas pessoas que se dizem cristãs e falam assim, não, eu sou cristão, sigo a Jesus, é muito bonito a mensagem. Puxa, Jesus, o que ele viveu, o que ele passou, a paciência que ele teve, o exemplo dele de sofrer pelos outros, sua compaixão, os seus ensinos, uma ética maravilhosa, né? Ensinou que a gente não deve adulterar. Isso é uma coisa tão importante para o bem-estar da sociedade, das famílias. Mas não o creem como vivo nos céus eternamente. Negam a sua ressurreição junto com outros milagres da Escritura, ou então colocam de parte, escondem. Não vamos falar sobre esse negócio não, né? Ficar defendendo que Jesus ressuscitou. Isso é meio complicado, né? Nos dias que nós vivemos, as pessoas hoje não creem muito mais nessas coisas espirituais, né? Tudo se explica materialmente, fisicamente, cientificamente. Não, o verdadeiro evangelho, ele proclama a ressurreição de Cristo. Fato histórico, que não pode ser depreciado ou negado. Não há evangelho sem ressurreição. E eu quero chamar a atenção na Escritura para esse ponto. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 15. Quero que você leia o testemunho de Paulo à igreja de Corinto a respeito do evangelho que ele pregava. 1 Coríntios 15, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Observe, é uma lembrança. É uma mensagem que já tinha sido dada. E ele vai passar a mesma mensagem, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Esse evangelho, essa mensagem, é
a mensagem que salva pessoas. A menos que a pessoa creia em vão. Essa é a mensagem de salvação. Aí ele vai dizer no versículo 3 qual é a mensagem. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, quando ele estava escrevendo. Havia Paulo e outros que haviam testemunhado Jesus Cristo vivo, ressurreto. Ele diz, versículo 7, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Paulo diz que o evangelho é esse. Cristo morreu pelos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. E esse é o evangelho que salva. Se a pessoa retiver isso, se ela crer e confiar nesse Jesus que morreu pelos pecados dela, mas venceu-os, pagou por eles e triunfou sobre a morte, ressuscitando dentre os mortos, esse é o evangelho que salva. Então, quando Paulo escreve lá aos Romanos, ele não deixa de fora essa verdade. Jesus Cristo, que é o Filho eterno de Deus, que assumiu a natureza humana quando Maria gerou o seu filho miraculosamente. Ele morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Isso é o Evangelho. Mas volta lá em Romanos, a uma quarta verdade espiritual que Paulo coloca aqui. Paulo fala que o Espírito Santo testemunhou e confirmou Jesus como eterno Filho de Deus. Versículo de número 4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo. O que Paulo está ensinando é que o próprio Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, divino, deu testemunho de Jesus como o Filho de Deus, o Filho eterno de Deus. Quando, na ressurreição, ao ressuscitá-lo aqui dentre os mortos, esse termo aqui, no versículo 4, designado, refere-se a um testemunho que foi confirmado. O que o apóstolo então está ensinando é que nós reconhecemos a divindade de Jesus Cristo como Filho eterno de Deus pelo fato de que ele ressuscitou. Como assim? Jesus ressuscitou e então nós recebemos um testemunho de que ele é o Filho eterno de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 2. E eu quero que você veja que Deus, através dos profetas lá atrás, já anunciavam verdades e realidades referentes ao Messias que cumpriram-se na ressurreição de Jesus Cristo, testemunhando, confirmando-o como Filho de Deus. Salmo capítulo 2, esse é o primeiro salmo messiânico da Escritura. E ele inicia com a pergunta: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, o Messias aqui, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. A rebelião contra Deus e contra o senhorio do seu filho, o seu ungido, o seu Messias. Versículo 4, o que Deus acha disso? O texto diz: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Sabe, essa rebelião que existe do homem pecador contra Deus, a sua verdade, a sua mensagem, e contra o senhorio de Jesus Cristo, sabe, Deus zomba disso. Deus é Senhor, soberano, um dia Ele trará justiça. Ninguém impedirá que justiça seja feita. Versículo de número 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu Monte Sião. Monte Sião, um símbolo
do povo de Deus. Jerusalém, Monte Sião, símbolo no Antigo Testamento, muitas vezes do povo de Deus. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo Monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. No Salmo, Deus constitui o ungido como rei, e o que foi constituído como rei é declarado filho do Senhor. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 3, eu quero que você veja que os apóstolos entendiam claramente que o Salmo 2, a sua mensagem, cumpriu-se com Cristo e a sua ressurreição. Atos 13, nós temos aqui uma pregação do Evangelho a partir das realidades históricas que se desenvolveram ali em Jerusalém. Eu vou ler a partir do versículo 27 do capítulo 13, a Bíblia diz assim, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. O Evangelho é a mensagem de Cristo, que mesmo na condenação, na morte, no sacrifício, cumpriram as profecias. O Evangelho pregado pelos profetas no Antigo Testamento. 28. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Jesus morreu de fato e foi sepultado. 32. 30. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as testemunhas, as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Observe todos os conceitos aqui ligados. O evangelho tem a ver com os profetas, a mensagem dos profetas cumpre-se na pessoa de Cristo. Cristo, com sua morte e ressurreição, cumpre o Salmo 2. A ressurreição de Cristo é o testemunho de que Ele é o Filho eterno de Deus. O apóstolo vê ligação entre o levantar de Jesus Cristo dentre os mortos com a declaração do Salmo, tu és meu filho, ou seja, aquela confirmação de Deus anunciada no Salmo 2, de que o rei é seu filho eterno. Mas por que isso? O que há de tão especial na ressurreição de Cristo que testemunha, que testifica que Jesus é o Filho de Deus? Olha o que ele diz aí no texto. Versículo 34. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira, o disse, e cumprirei a vosso favor as santas promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais, e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou, não viu corrupção. Tomai, pois, conhecimento de que se anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e que por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais não pudeste ser justificado pela lei de Moisés. Você percebe que a interpretação bíblica é que a ressurreição de Cristo ela é diferente, é um testemunho de que Ele é o Filho eterno de Deus, pelo fato de que Ele não viu corrupção. No Antigo Testamento, Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Uma ressurreição temporária. O rapaz cresceu, morreu e viu corrupção. Eliseu ressuscitou uma pessoa. Temporariamente, morreu, viu corrupção.
Jesus ressuscitou a Lázaro temporariamente, morreu, viu corrupção. Davi, que anunciou essas palavras, morreu e viu corrupção. Tragado pela morte. Nosso Senhor não. Como foi profetizado, o Santo de Deus não veria corrupção, não seria vencido pela morte, mas venceria a morte. Como Deus que é. Então a ressurreição de Jesus Cristo foi especial nesse sentido, quando o Espírito Santo opera de modo que ele levante dentre os mortos para viver para sempre, sendo homem, tendo uma natureza humana, mas ele não volta à morte. Isso é um testemunho único de que Jesus Cristo não é só descendente de Davi, mas é o próprio Filho de Deus, o Senhor da vida. João o apresenta no seu evangelho dizendo: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, irmãos, perceba que Paulo está se apresentando à igreja, mas em termos estritamente espirituais. Um servo, um apóstolo, separado para o evangelho que fala de verdades espirituais profundas. Existe um Deus que é trino, um Deus eterno que tem um Filho eterno, que é Espírito de santificação, que testificou da divindade de Jesus Cristo ressuscitando dentre os mortos. Verdades que estão inseparáveis ao Evangelho. Se alguém nega estas coisas, está negando o Evangelho de Deus e não é salvo. Se alguém desconhece esse Deus e acredita em um Deus diferente, distinto, não é salvo. Deus se revela a nós no Evangelho desta maneira. O Criador eterno que possui um Filho eterno e que é um Espírito Santo que opera para a salvação de pecadores. Então Paulo se apresenta nesses contornos, estritamente espirituais, e isso leva-nos a algumas realidades. A primeira delas, irmãos, quando nós lemos essa mensagem e vamos então acolher a essa epístola e o que ela ensina, a gente precisa reconhecer a autoridade do seu ensino. Porque são palavras de um homem que foi separado por Deus para dedicar-se ao Evangelho pregado. São palavras de um homem que foi escolhido e vocacionado pelo próprio Senhor Jesus Cristo para falar por ele, que foi investido da autoridade dele. São palavras de alguém que pode ser devidamente reconhecido como um servo de Jesus Cristo. Alguém que vive a sua vida em função de Jesus Cristo, em obediência a Jesus Cristo. Quando nós lermos essa epístola, nós temos que nos sujeitar, então, ao que ela ensina. Aprender essas verdades espirituais. Guiar a nossa fé de acordo com o que ela fala. E posteriormente a nossa prática. Capítulo 12 em diante, as implicações das verdades do Evangelho para a vida da igreja, do crente individualmente. Nós temos que nos submeter a isso. Paulo levava a sério a sua vida à luz das questões espirituais. Eu queria que você pensasse um pouco sobre isso também. Ele diz que é servo de Jesus Cristo. Nenhum de nós deveríamos ter dificuldade de nos apresentar dessa maneira. Mas será que você teria a consciência clara em afirmar assim:
Eu sou servo de Jesus Cristo. A minha vida está à disposição dele. Como diz Paulo, em nada ela é preciosa demais para mim, contanto que eu cumpra aquilo que o Senhor disse. Você é capaz de se apresentar e de referenciar a sua vida assim: eu sou servo, eu sou serva de Jesus Cristo. Eu estou sujeito à sua palavra, à sua vontade, de verdade. Ele tinha missão, foi separado para o Evangelho, mas nós temos, como crentes em Cristo Jesus, irmãos, uma missão espiritual também de promover o Evangelho. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. E eis que estou convosco até a consumação do século. Todos nós somos comissionados a promover o Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Deus, que você abre e encontra nos profetas do Antigo Testamento, abre e encontra no ensino dos apóstolos do Novo Testamento. Todos nós. Você tem levado a sério a sua missão? São essas as realidades às quais você está se dedicando. Irmãos, eu digo a você, sendo verdade o que nós vimos aqui, que existe um Deus que é 3 pessoas, que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, o Filho eterno, para a nossa salvação. Se essas coisas são verdades, significa que também são verdades os alertas de que um dia nós estaremos perante Ele para juízo, e que quem rejeitá-lo será condenado com justiça pelos seus pecados. E que quem negligenciar servir a Ele, apoiar a sua causa, também terá algo a dever ao Senhor, algo para se envergonhar. Então eu pergunto para você crê realmente no Evangelho? Essas realidades, irmãos, importarão na sua vida no dia do juízo, como nenhum de nós aqui imaginou quão pesados seriam essas verdades e o que implicam na nossa existência, na nossa salvação. Mas você pode, em sujeição à palavra de Deus, aceitando o que ela ensina, temer um pouco mais a Deus e dedicar a sua vida de uma maneira mais plena à missão que Ele nos chamou. Porque é isso que realmente importa. Tudo mais vai passar. Tudo mais ficará para trás. O Evangelho não é sobre você. Isso é uma coisa que nós precisamos aprender. Romanos vai nos ensinar isso muito. Vemos numa época onde as mensagens religiosas, até mesmo dentro do contexto cristão, ela é mais ou menos do tipo assim: o Evangelho é para você. Ele te oferece uma palavra naquilo que você precisa, naquilo que você anseia, naquilo que você julga importante. Mas não. O Evangelho não é sobre você. Ele é sobre Deus. Você viu o que Paulo está nos dizendo aqui? O Evangelho de Deus, que enviou seu Filho, que veio segundo a carne da descendência de Davi, que foi designado Filho de Deus com poder mediante o Espírito Santo, na ressurreição dentre os mortos. Tudo isso aqui não fala dos homens, fala de Deus. O Evangelho é, irmãos, antes de mais nada, sobre Deus e para nós. Para que nós conheçamos a Deus de verdade, porque a Bíblia diz que nós estamos separados. Carecemos de reconciliação. Carecemos de conhecê-lo de verdade. O homem não conhece a Deus de verdade, ele tem ideias sobre Deus. É o Evangelho que nos leva a entender Deus de fato. Conhecê-lo em verdade. Servi-lo. Então o Evangelho é sobre Deus e para mim e para você. Por ele nós conhecemos a possibilidade de salvação em Cristo Jesus, o caminho de salvação em Cristo Jesus,
O que devemos fazer, que é arrepender de fato e crer em Jesus. Para que a gente o conheça. Para que sejamos reconciliados com Ele. Para que saiamos de sob a sua ira. Para que tenhamos esperança de vida eterna. Para comunhão com Ele por toda a eternidade. O Evangelho é isso. O Evangelho é sobre o Pai que deu o seu Filho eterno, Jesus. O Evangelho é sobre isso. O Evangelho é sobre o Filho eterno que assumiu natureza humana, tornou-se um ser humano, por nossa causa, para nos salvar, para nos reconciliar. O Evangelho é sobre o Espírito que confirmou Jesus como o Filho eterno de Deus e que opera nos nossos corações, nos levando a crer nele, a aceitar esse testemunho que vem pela palavra, pela pregação da palavra. O Evangelho é sobre a ressurreição de Jesus. Ele venceu a morte. Ele pagou cabalmente e eficazmente pelos nossos pecados e venceu a morte. O salário do pecado é a morte. Ele venceu. Ele venceu os nossos pecados. Ele venceu a morte. O Evangelho é sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Por que nós podemos confiar nele? Porque ele venceu a morte como Filho de Deus, que é o Senhor da vida. Então o Evangelho te leva a conhecer Deus de verdade, nos revela esse Deus trino, que nos criou e que está operando para nos redimir como seres humanos carentes de reconciliação com Ele por causa do nosso pecado. O Evangelho nos leva a conhecer Jesus como Deus homem. O Evangelho nos leva a conhecer o Espírito Santo. O Evangelho nos desafia a crer na ressurreição. Esse é o Evangelho de Deus, que o apóstolo vai apresentar na sua epístola a partir do versículo 16, com muitos detalhes. Vamos ficar de pé, vamos encerrar essa manhã orando.